Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento, pessoal. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje eu vou falar com você sobre matemática, mais precisamente raiz quadrada de números inteiros. Vou explicar como chegar à raiz quadrada de números inteiros, por que não pode ter raiz quadrada de números negativos, como chegar a uma raiz quadrada de um número fracionário, de um número com vírgula. Beleza? Eu vou explicar tudinho que vocês precisam saber sobre raiz quadrada. Então, a aula começa depois da vinheta. Bora lá! Raiz quadrada de frações. Antes de nós começarmos a falar sobre raiz quadrada de frações, vamos relembrar alguma coisa. Este n significa o índice, isso aqui é o radical, esse é o radicando e este seria a nossa raiz, beleza? Então, vamos à frente, vamos lá ver o que acontece. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9, todo mundo vai dizer, é 3. Mas por que é 3? Porque que os seus lados, por ser um quadrado, são iguais e a resposta dessa multiplicação dessa área é 9. Beleza, Michael. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. E a raiz quadrada de menos 9? Alguém vai pensar e vai me dizer assim, então a gente faz um quadrado, né? Nesse lado a gente bota 3, nesse lado menos 3 e aqui a gente tem menos 9. Certo? Não, errado. Primeiro, as duas medidas não são iguais. Segundo, não existe medida negativa. Como não existe medida negativa, a raiz quadrada de 9 dentro do conjunto dos reais, ela não existe. Então, raiz quadrada de número negativo não existe. Vamos para a fração então. Como é que a gente vai tirar a raiz quadrada de uma fração? Bem, pessoal, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos diminuir ou dividir para conquistar. Né? Tem uma frase do Sun Tzu que fala sobre isso, a arte da guerra. Então nós vamos fazer o quê? Vamos usar essa arte da guerra para fazer isso. Em vez de tirar a raiz dos dois, nós vamos tirar a raiz da parte de cima e vamos tirar a raiz da parte de baixo. E quando a gente tira a raiz da parte de cima e a raiz da parte de baixo, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Michael, eu preciso vir aqui e fazer esse passo intermediário aqui, de escrever raiz em cima, raiz embaixo? Não, pessoal. Eu posso sair direto daqui e vir para cá, sem problema nenhum. Eu poderia vir aqui e fazer raiz quadrada de 9/16 ser 3 quartos, sem problema nenhum. Vamos em frente. Exemplo 4. Menos raiz quadrada de 1/25. Michael, tu disse que não existe raiz quadrada de número negativo. Mas esse número que está dentro aqui, ele não é negativo, ele é positivo. O negativo está fora. Então, o que acontece? Ele continua fora. Nós vamos tirar a raiz da parte de cima, vamos tirar a raiz da parte de fora e vamos deixar isso aqui como fosse dentro de um parênteses. Então, o que vai acontecer? Olha só, vai ficar menos raiz quadrada de 1 é o próprio 1, raiz quadrada de 25, 5. Então, a raiz negativa de raiz 1/25 é menos 1/5. Ou, se quiser ainda, menos 0,2, porque essa fração em número decimal é desta maneira aqui. Beleza? Exemplo 5. Mas tu falou que era fração. Tu está dizendo que é fração e me aparece com número decimal. Bem, pessoal, número decimal e fração são as mesmas coisas. Tá? A gente só tem que saber ler de forma correta. Esse número aqui é raiz quadrada de 0,09 o quê? Centésimos. Estamos duas casas atrás da vírgula. A gente vai ter o 100 aqui embaixo. A gente escreve o 100 aqui embaixo
e o 9 aqui em cima. E vamos tirar a raiz disso tudo. Beleza? Então, para tirar a raiz disso aqui é a mesma coisa que tirar a raiz da parte de cima e a raiz quadrada da parte de baixo. A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 100 é 10. E 3 dividido por 10 é 0,3. Beleza? Vamos para um sexto exemplo de números maiores. Bem, pessoal, para fazer números maiores, ou a gente vai ficar testando, ou a gente vai vir aqui e vai fazer a decomposição em fatores primos do número 144 e 225. Tá? O que é essa decomposição? Dividir por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Como é raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2. Então, isto aqui é a mesma coisa que nós tivéssemos a raiz quadrada de 144 por raiz quadrada de 225. E aí, nós vamos ter aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ai, Michael, como é que tu fez isso? Pessoal, eu tenho uma videoaula sobre decomposição de em números primos, que é essa situação que eu fiz aqui, ó, que eu vou precisar fazer, e eu estou botando aqui para vocês, tá? Então, dá uma olhadinha lá, quem está com dúvida de como fazer isso, e vamos lá. Então, o que que acontece? Esse passo que eu estou escrevendo aqui não precisa aparecer, tá? O que que nós vamos fazer em via de regra? Todos que têm o mesmo número que este, que é o quadrado, a gente vai cortar isso aqui, ó, tá? E a gente vai escrever uma multiplicação desses fatores, tá? Então eu vou apagar aqui do lado, porque eu preciso de um espaço um pouco maior para continuar meu cálculo. E isto aqui vai ser a resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza? Uma outra maneira de encontrar esses números é a seguinte situação. Vamos pensar assim, ó. Para 100 é 10 vezes 10. Para 400, 20 vezes 20. Então, qualquer número entre 100 e 400, ele está numa multiplicação de 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14, e aí 16, aqui, 17, 18, 19 vezes 19 e o nosso 20 vezes 20, beleza? Só que, Michael, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, nós não vamos decorar tudo isso. Vamos pegar a ideia seguinte, quando eu faço uma multiplicação, tá? Uma multiplicação de 14 vezes 14, olha o que acontece. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 5. Aqui vai 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Vocês fazem esse algoritmo, 6, 9, 1. O que me chama a atenção, eu não preciso saber decorar isso, eu preciso saber esta multiplicação aqui, ó, de 4 vezes 4. Quando eu multiplico 4 vezes 4, o algarismo final vai ser 6. Partindo dessa ideia, olha só, o algarismo final aqui é 0, o algarismo final 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64 e 9 vezes 9, 81. Como eu estou procurando a raiz quadrada de 144, perfeito? Eu tenho que achar alguém que termine com 4. Quem é que termina com 4? Ou é 12 vezes 12 ou 18 vezes 18.
como a gente já descobriu, é 12 vezes 12. Então, eu preciso fazer duas multiplicações. A parte de baixo que a gente está fazendo é a raiz quadrada de 225. Tem que terminar em 5. O único que termina em 5 é 15 vezes 15. Então, a raiz quadrada, eu não vou escrever essa parte aqui, vai ser nem esta aqui, vai ser 15. Essa parte aqui, pessoal, não precisa aparecer. Isso aqui é cálculo auxiliar. O que precisa aparecer é esta e a resposta. E você saber o caminho entre a nossa saída e a nossa resposta. O caminho pode ser por decomposição ou por análise do último número. Que eu posso estender isso. Ó. Se eu pegar e for fazer o 30 vezes 30, vamos lá. Eu sei que 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 20 é 400 e 30 vezes 30 é 900. Então, quer dizer, qualquer raiz quadrada exata entre 400 e 900 vai ser 21, 22, 23, 24. E a gente pode usar essa mesma lógica daqui para chegar à resposta. Então, a gente sai do grande e vem vindo menores e menores, beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!